assim o perdão é um gerador de conflitos? Olá para você que tem acompanhado essa nossa proposta de fazer esses vídeos, palestras. Agradeço imensamente pelo incentivo que você tem enviado para esta nossa equipe de trabalho, que é bastante resumida, que tem muita boa vontade, muita gratidão ao apoio de Odilon Rios, de Fernando Lucas, que edita estes vídeos com muita competência, e a todos vocês, amigos espíritas e não espíritas, que têm avalizado esta nossa tentativa de aproximação. O tema deste vídeo palestra, feito neste espaço aberto, numa proposta bastante espontânea, é perdão. Porque o perdão, apesar de ser uma palavra pequena, mas tem um reflexo muito grande e também é um gerador de conflitos. Como assim o perdão é um gerador de conflitos? Ele é um gerador de conflitos quando nós nos confrontamos com os nossos próprios sentimentos ao lidar com circunstâncias e com pessoas que nos causam grandes dores. Nós temos ouvido falar do perdão como uma perspectiva real de esquecimento das ofensas, uma espécie de zerou tudo e foi tudo apagado. Talvez isso seja até possível quando se trata de pequenos aborrecimentos. No entanto, existem os crimes, existem as grandes perdas e as grandes decepções. Será mesmo que nós simplesmente zeramos porque somos fiéis seguidores de Jesus e aceitamos as orientações de Kardec e dos espíritos superiores, e isto já nos capacita para este perdão que leva ao esquecimento das grandes dores? Cada um de nós, com a experiência que acumula, saberá a resposta que pode dar a este questionamento. Como livre pensadora e como uma pessoa autônoma com relação aos próprios sentimentos e experiências de vida, mesmo pautada em uma religiosidade que se propõe altruísta e humanitária, eu respondo que não consigo simplesmente esquecer um grande mal que me é feito e zerar como se nada tivesse acontecido. Infelizmente, já tive experiência de grandes dores causadas pela incúria do ser humano e a patologia relacional deste tempo de força e desigualdades de direitos e de acessos. Não consegui zerar. E aí? Eu mergulho numa hipocrisia de passar uma imagem de santa que não é minha? E como eu vou evoluir se minto para mim mesma, se me iludo dizendo que perdoei e esqueci tudo, se o coração ainda amargar e ainda apertar quando a memória da dor surgir? Por isso que no início dessa palestra nós pontuamos o perdão como um elemento que gera conflito quando nós vivemos a proposta de espiritualização de modo amadurecido. No entanto, existem sim possibilidades de, calcados em caminhos filosóficos, redirecionarmos as nossas formas de lidar com essas dores provocadas pela incúria do outro. Aí eu identifico o benefício do espiritismo na história da minha vida, de maneira real, não exigindo que eu fique desmemoriada, mas
possibilitando, através de uma orientação filosófica, humanista, a lidar, deslocando a valorização do evento doloroso. Parece uma coisa de enfeite discursivo, mas não. É possível sim deslocar a valorização de uma circunstância de vida para uma outra circunstância, e eu acredito que isso tem um efeito não somente terapêutico, mas um efeito renovador nas nossas maneiras de lidar com as circunstâncias que nos marcam de maneira dolorosa e também com as pessoas que provocam essas dores. As grandes dores não podem ser removidas como um quisto, cirurgicamente falando, mas nós temos a possibilidade de, a partir de novas compreensões dos processos que envolvem as pessoas que participaram dos trâmites das dores que nos foram causadas, sejam elas em que áreas forem, nós podemos, a partir dessa compreensão, deslocar valorização destes eventos. Utilizar recursos filosóficos para qualificar as nossas vidas é uma habilidade que nos convém desenvolver. O Espiritismo, em um nível maior de fidelidade às bases kardecianas, nos traz exatamente os recursos para utilizarmos a filosofia em benefício da nossa evolução espiritual. Então, nós falávamos em deslocar valores para outros eventos das nossas vidas, no intuito de nos preparar, nos capacitar para materializar o perdão. Porque a nossa proposta é romper, de fato, com uma visão estereotipada de perdão, um perdão normatizado, empacotado e que não serve para todos nós. E numa fidelidade de crescimento no uso do pensamento, da razão e trabalhando também os sentimentos a partir da entrada consciente da filosofia espírita nas nossas vidas, deslocar a valorização seria, no caso concreto, perceber o provocador dos nossos sofrimentos dentro das suas condições espirituais, psíquicas, sociais. Por quê? Porque isso nos ajuda a entender as suas maldades ou os seus transtornos, mas também olhar para as nossas dores, as nossas perdas, não somente considerando o que não temos mais, mas através da filosofia espírita compensarmos estas mudanças provando a nossa fé. Nada disso é fácil e nada disso tem uma receita, mas de fato é possível fazer porque eu fiz isso, eu faço isso e eu vivo essa experiência. Haverá uma diferença imensa entre fingir o perdão e mergulhar na depressão, fingir o perdão e mergulhar no amargor existencial, na agressividade relacional, e sangrar e estancando este sangue, mas viver em processo de utilidade à vida, ao mundo, à sociedade, às pessoas. Então eu não preciso mentir, a minha dor é grande, foi muito maior, mas é a partir do convívio com esta dor e os direcionamentos filosóficos das crenças que eu abracei que vou me capacitando para perdoar aquela ocorrência e tirando o peso dela da história da minha vida. Não extrair, pelo contrário, até abstrair alguns sentidos culturais.
como nós somos seres que vivem em sociedade e nos significamos através de sistemas de crença, também estas reproduções culturais pesam nas nossas vidas, diante de tudo, exatamente tudo o que nos ocorre. Nós temos uma influência de reações e de ações de caráter cultural desde o nascimento até a morte. Porém, a filosofia, ela também nos liberta. E a filosofia espírita, ela tem o poder de nos libertar das opressões, das perdas e principalmente da morte. Nestas situações, deslocar valor de um evento de perda para valorizar a sua crença na continuidade da vida, a crença no valor da experiência para o aprimoramento do espírito, a crença na resistência à dura prova e a prova de fé, que isso aí é algo que é muito pessoal. A forma como nós nos relacionamos com o divino é muito pessoal. E os outros ao redor de nós, eles sinalizam também com relação ao que nós emitimos para eles. Porque quando mergulhamos de maneira muito intensa nas dores, e é um processo humano e é um processo natural, tá? Nós oferecemos menos aos que estão ao nosso redor, porque naquele momento nós não temos condições de oferecer mais do que isso. Mas é um processo que se dá, e na lide com essas dores ou com essas decepções e os sentimentos negativos que advêm dessas experiências, nós vamos também descobrindo outros sentimentos e outras possibilidades, como identificar onde você encontra mais solidariedade, você identifica o valor do afeto, o valor do não julgamento, o valor da amizade pura, do abraço fraterno. São detalhes que nos ajudam a construir um mosaico diferenciado e, quiçá, embelezado por essas experiências que são experiências de amor. Algo que é muito importante percebermos é que o perdão, ele se vincula diretamente ao amor. Apesar de envolver todas, assim, umas possibilidades de conflitos, de coisas que às vezes incomodam e machucam, mas sem amar, nós não conseguimos perdoar. Então, é algo que também cresce com a gente. Cresce com a nossa espiritualização, cresce com a nossa humanização. Quanto mais capacidade de amar, mais aptos estaremos a perdoar. E a grandeza do amor de Deus e a sua bondade infinita nos dá tempo para isso, nos permite crescer, nos permite evoluir, nos dá o livre-arbítrio para assessorar estes nossos processos, que são processos íntimos. Por mais inseridos que estejamos em coletividades, estes processos são nossos, são pessoais. A coletividade participa, influencia, pode nos assessorar, nos ajudar, nos estimular, mas apenas a nossa capacidade de gerir o crescimento pessoal definirá o momento em que nós já estaremos prontos para perdoar. Deste modo, é importante que estejamos mais solidários, talvez até mais compreensivos com as pessoas mais recrudescidas, aquelas que ainda não se encontram no devido processo, não gozam ainda da maturidade necessária para desenvolver este tipo de ação. Não é algo que nenhum tipo de discurso ou de orientação resolva por nós.
podemos encontrar amparo nas orientações, nas falas, nos ensinamentos, mas a força nós só descobrimos vivendo os processos. Que vocês e que todos nós possamos ter experiências de perdão mais intensas, mais reais e sempre envoltas na amorosidade do Nazareno, que nos inspira a continuidade da vida apesar das dores, apesar das perdas, das decepções e da morte. Porque há sempre vida para aquele que crê. Que assim seja.